Então, hoje, agora sim, o último dos nossos encontros prévios sobre o texto do Apocalipse, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos ver o texto em si, quer dizer, nós não vamos ficar presos no texto, mas nós vamos ver uma comparação de textos, porque isso é importante, eu vou explicar um pouquinho depois. Semana passada nós vimos sobre os números, né? E é importante sempre lembrar que os números eles têm significado. Isso não significa que eles têm poder no significado em si, né? Então os números não são aleatórios, eles têm uma imagem por trás, eles têm um significado por trás, mas também não significa que esse significado e essa mensagem, né, essa razão da existência deles tenha necessariamente um poder, né? Quem acredita no poder do número, aí é quem acredita em numerologia. Não é uma doutrina cristã. Bom, dentro dessa ideia de introdução, então ainda a gente vê alguns símbolos, né? E aí, por isso a ideia de hoje é compartilhar sobre os símbolos em Apocalipse, né? E o texto, ele não é um texto de cultura grega, mas a gente precisa lembrar que várias das igrejas para quem o texto foi escrito eram, né, igrejas que já estavam inseridas ali em cultura grega. A gente às vezes comete esse erro, pensa muito na cultura judaica, mas não vê que o evangelho já estava se expandindo, né? Então já estava atingindo lugares em que a cultura não era necessariamente cultura judaica. A gente tem nisso até alguns conflitos, né? Porque culturas diferentes naturalmente têm conflitos culturais, né? Valores culturais diferentes. Muitos desses conflitos já haviam sido debatidos por Pedro, por Paulo, alguns estavam sendo debatidos e outros estavam sendo ainda definidos, né? Paulo ainda estava dando alguns aportes de como tratar, tal. Um exemplo disso é a própria ceia. Tem um trecho em que Pedro toma um puxão de orelha de Paulo, né? Paulo fala que Pedro fez uma coisa muito feia, que era não sentar com seus irmãos em Cristo para tomar a ceia. Quer dizer, ele sentou para comer junto e quando chegam os judeus ele levanta da mesa, né? Não vou sentar na mesa né, porque meus irmãos judeus podem pensar diferente. Aí Paulo diz que Pedro fez uma coisa muito feia. Mas então, nesse ambiente de propagação do Evangelho, inclusive algumas das cartas são escritas para igrejas onde já havia ali uma cultura helênica, né? Uma cultura grega. E para o grego a imagem tem muito valor, não que para o judeu não tenha. A gente precisa lembrar que o judeu ele tem essa restrição com relação à construção de imagens, né? Até por causa do mandamento, né? Do segundo mandamento. Mas a construção de imagens, o islamismo tem essa mesma restrição e eles não constroem absolutamente nenhuma imagem de pessoas. Existem uma outra linha do islamismo que ainda abre um pouco para a representação de pessoas, nunca do profeta, né? Isso é curioso, né? O profeta Maomé nunca é representado. Quando eles querem fazer alguma ilustração, até para didática e tal, eles sempre fazem ele com o rosto coberto. Curioso isso, né? Tem um filme, esse é só a velha guarda que vai saber quem é esse ator, Omar Sharif, que era um ator indiano, egípcio, egípcio, um ator egípcio, ficou muito famoso e tal. Ele fez o Lawrence da Arábia, né? Omar Sharif. E tem um filme em que aparece, seria a história do profeta Maomé, e o filme todo é filmado, quando vai aparecer o profeta, é o olho da câmera, que é né? Que daí não tem como aparecer o profeta, né? E a voz é do Omar Sharif, né? Então eles não representam. O judeu também não representa muito imagens, mas tem construção de imagens. Se a gente for olhar na construção do templo, a gente tem uma série de representações dos querubins, de frutas, de flores, né? Então tem uma construção imagética ali, né? Tem uma construção de imagens. Mas essas construções de imagens, na descrição de Apocalipse, elas têm um valor muito
mais, tem uma razão de ser. E essa razão é para que literalmente haja uma construção do que se vê. Porque quando João está diante do céu e das coisas diferentes que ele vê lá, ele tenta passar aquilo, e como é que ele vai passar de uma coisa diferente? Então ele usa um descritivo interessante, né? E esse descritivo é justamente o que que eu queria ver com vocês hoje, justamente para a gente tentar entender o porquê que são criadas essas imagens e que reflexo tem isso na história da igreja. Então, se você trouxe sua Bíblia, que eu espero que você faça por uma EBD, você pode acompanhar Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12, que vai ter a descrição de uma pessoa. Vai ter a descrição de uma pessoa. Então, tá lá João, tá em Patmos, de repente ele tem uma visão. Você não olha o que está escrito em cima do 9, porque senão você já vai estragar a história. Lembra que essas anotações que aparecem em cima da Bíblia não são textos, né? Não é um texto original. Então o João nunca escreveu que ele estava ali em Patmos, e visão de alguém glorificado, tal, e começa a mensagem da igreja. Então começa a vir uma mensagem, e aí no versículo 12 diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. Então ele está ouvindo uma voz e ele fala assim: tá, mas peraí, quem está falando comigo? E aí ele se vira para ver. E aí quando ele se vira para ver, ele começa então a descrever o que é que ele está vendo. E é isso que a gente vai ver hoje. Mas a gente vai ver, eu vou passar aqui rapidinho, mas a gente não vai ficar parado em Apocalipse, tá? Então hoje nós vamos trabalhar principalmente com Daniel, principalmente com Daniel e Ezequiel, vai ter um texto só de Êxodo. E aí, então, ele vira e começa a ver, ver quem estava falando com ele. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz de muitas águas. E ele tinha à sua direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era o sol, quando na força resplandecente, no ponto mais forte. Quase o sol que a gente estava pegando por aí esses dias. Legal, né? Essa é a descrição dessa pessoa que ele vê falando que ele vê falando com ele. Então eu coloquei ali, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste comprida, cingido pelo peito, cabeça e cabelos brancos, pés reluzentes, uma voz de muitas águas, uma língua de espada ainda afiada dos 2 lados, um rosto de sol. E continuando um pouquinho ali, vai dizer que essa pessoa tem na mão a chave da morte e do inferno. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspectos, que é o que a gente vai ver hoje. Legal? Agora vamos ver por que é assim? O que cada coisa dessas significa? Essas imagens não são à toa. Elas são respostas de outras profecias. Elas são respostas de uma outra imagem, de uma outra visão. Essa visão que João tem é uma visão um tanto quanto diferente, mas não é a primeira. Olha que interessante. Não é a primeira vez que alguém vê essa cena no céu. Quer ver? Vai lá comigo. Então vamos começar com uma imagem semelhante ao Filho do Homem. Vai lá comigo em Daniel, capítulo 6. Se você está com a Bíblia em papel, já deixa separado junto com Ezequiel. Olha lá, Daniel, capítulo 6. Acharam lá? Daniel 6, versículo 13. Então Daniel
capítulo 6, versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então essa imagem do filho do homem. E Ezequiel 1, verso 5, Daniel 6,13 e Ezequiel 1, 5. Melhor assim. Ezequiel 1, 5 vai dizer: E do meio dela saía a semelhança de quatro animais, e este era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Você vê, né? Então, mais uma vez, ele descrevendo aqui de novo, né? Ezequiel está descrevendo o céu, Daniel está descrevendo as suas visões, e os dois marcam essa ideia de que era a imagem de um homem, né? Ou semelhante a um homem. E aí, quando a gente vai pensar em semelhante, a gente lembra lá da criação, que Deus faz o homem à sua semelhança, né? Imagem e semelhança, né? Então, essa semelhança ao homem, primeiro, se ele está descrevendo semelhante ao homem, é sinal de que há outros seres por ali que não são semelhantes ao homem, né? Senão ele dizia, há vários homens, entre eles, né? Não, ele está descrevendo ali, vai descrever outros seres, não só, nem todos semelhantes ao homem. Mas o chefe, né, o detentor, o principal dessa descrição é alguém semelhante ao homem, né? E o que isso significa? Significa ou demonstra ali a natureza humana de Jesus, né? Então, a própria natureza humana de Cristo transparece nessa situação. Ou seja, Cristo, ao ter seu corpo glorificado, primeiro que o corpo glorificado é uma construção muito estranha, porque quando a gente vai pensar lá logo depois do caminho de Emaús, aquele encontro de Jesus com Tomé, a casa estava toda fechada, as janelas fechadas, e de repente Jesus aparece no meio. Ou seja, era algo que, como que ele transpõe as portas e as paredes, né? Então não era palpável, mas ao mesmo tempo ele fala para Tomé, né? Toque. E aí Tomé toca nas chagas, né? Nas feridas, no corte ao lado e tal. Então era físico, né? E ele não perde a natureza humana. Então o corpo glorificado é essa construção, que não é físico, mas é físico também, né? Ou é algo espiritual que consegue se materializar. Como isso? Não sei, mas consegue, né? E nessa materialização não perde a natureza de homem, né? Não perde a imagem de homem. E isso também demonstra a criação, né, de que nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus. E, portanto, do outro lado também, né, Deus tem uma imagem semelhante à nossa, né? Então, são dois iguais, né? É igual para um lado e é igual para o outro da equação, né? Então, se nós somos semelhantes a Deus, Deus também é semelhante a nós, dentro dessa ideia. Então, a primeira característica daquele homem que é construído lá em Apocalipse é que ele é a imagem, né, de um homem e filho do homem. E é uma expressão exatamente que Jesus usa bastante. Por quê? Para se referir ao que vem fazer o resgate do pecado. Porque se o pecado entrou por um homem, é por um homem que tem que sair, né? É com um homem sem pecados pagando o preço. E aí é esse homem sem pecados, a gente sabe que é exatamente Jesus, né? Então, aqui a gente viu que lá em Apocalipse já é a resposta de 3 versículos, né, 3 características do Antigo Testamento, né? Ezequiel, Daniel e a construção de Gênesis. Legal? Mas aí não para por aí. Esse homem está com uma série de ornamentos, esse homem está com uma série de características. E a primeira delas é que ele está com um vestido longo. Então ele está com uma veste comprida.
A veste comprida, ela vai estar lá em Números, vai estar em Deuteronômio em Números, que é a veste do sacerdote, né? Mas nós vamos ver isso em Daniel, então para a gente não ficar correndo muito, não, a gente vai ver em Ezequiel, Ezequiel 1, 27. Então a gente já estava em Ezequiel, vamos lá, Ezequiel 1, 27. Então a gente já viu, né, que lá em Gênesis vai descrever ele com uma roupa comprida, e Ezequiel 1, 27 fala que vi como cor de âmbar, como um aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, né? Então, tanto daqui para cima quanto daqui para baixo era uma roupa comprida, né, de cor âmbar, né? E vi com uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Essa roupa comprida e essa roupa clara, assim, essa roupa é uma representação de justiça, uma expressão de justiça. Por quê? Porque o homem que é separado para fazer justiça, ele usava justamente essas vestes, para não aparecer muito dele, né? Para aparecer o mínimo dele, é a ideia da veste branca. Até hoje, se você for olhar num juízo, né, num julgamento qualquer, o promotor ele vai usar uma beca preta, que é o símbolo de autoridade, né? Mas a beca do promotor ela tem bordas ou cordões vermelhos. Por quê? Porque ele faz o papel da acusação. Ele é o que traz o sangue na mão para ser julgado. Legal essa canção, né? É ele que traz o sangue ali para colocar diante da justiça. Porque ele é o que faz a acusação. Ok, o papel do promotor não é sempre a acusação, né? Mas é ele que traz o crime para ser julgado. Por isso ele vem com a mão. Normalmente ele vem para fazer a acusação, né? Agora, o juiz e o advogado, não. São os que trazem, que usam esses cordões ou esses, né? Às vezes tem aquele babadorzinho que é assim na beca, mas usam sempre o branco, né? Sempre o branco. Por quê? Não é à toa, porque é a ideia da justiça. É a ideia de que eu não venho maculado com o sangue para eu poder fazer o julgamento adequado. Então essa veste comprida e essa veste clara é a ideia de justiça, né? É a construção de uma justiça, é aquele que vem para julgar. E aí eu queria parar num trecho que é muito comum a gente ver pessoas que estão magoadas com a igreja dizerem assim, quando a pessoa está magoada e fez alguma burrada, alguém fala, mano, você está errado, mano, o que você está fazendo na sua vida? O que a pessoa responde? Você não lê a Bíblia não? Lá está escrito, não julgueis. Já viram alguém tentar se escapar com essa, né? Ei, não pode julgar o outro. Será que a gente pode julgar o outro? Bom, o que vocês acham? A Bíblia diz que não. Mas e aí? Pois é, um dos pecados mais sérios que nós podemos cometer na vida é não julgar o outro. A gente tem a obrigação de julgar. É sério, nós temos a obrigação de julgar o outro. Por quê? Porque se nós somos conhecedores da verdade, e é a verdade que traz vida, se eu não disser para o outro, mano, você está errado e o teu caminho é um caminho de morte, você vai para o inferno quando você morrer, essa pessoa nunca vai ser salva. Qual é o problema? O problema é quando a gente faz, e aí você pode ler depois lá a demonstração de Paulo, é quando a gente faz um falso julgamento. Não julgue para que você não seja julgado, porque a vara que você usar para julgar é a qual você vai ser medido. Opa, o que ele está dizendo? Ei, você saiba que você não é perfeito. Você vai dizer assim, mano, você está errado. Eu entendo, porque eu também erro. Eu entendo, porque se eu não erro nisso, eu erro em outra coisa. Mas esse teu caminho não é o caminho certo. Ei, você está no caminho errado. Mas eu entendo e assim como Deus me perdoou, também pode te perdoar. Então eu não faço um julgamento falso, eu não faço um julgamento hipócrita dizendo eu sou melhor do que você. Eu faço julgamento nesse sentido. Ei,
Eu sei que eu estou errado também, eu sei que eu também erro, mas assim como o meu erro é perdoado na cruz, o seu também pode ser. Quer caminhar junto? Quer se livrar do peso dessa culpa? Quer se livrar desse pecado? Aí eu te ajudo. Se a gente simplesmente não julgar, a gente não interfere na vida do outro. Não interferindo na vida do outro, ele não conhece, né? Não vai adivinhar, a não ser que os céus se abram para ele, ele não vai adivinhar que aquele é um caminho de morte. Então nós precisamos julgar o outro nesse sentido. A gente julga, né, o que aconteceu, mas já estendendo a mão para ajudar a levantar. Aliás, nos conflitos entre irmãos na igreja, quando se juntam ou quando vão 2 pessoas ou 3 pessoas falar com os desavindos, digamos assim, estão a promover a reconciliação, portanto, exatamente. Estão a fazer um julgamento para promover a reconciliação, de facto, para que o processo resulte bem. Não é? O exemplo do Jorge é perfeito. Quando 2 irmãos, né, tem algum problema na igreja, você junta com 2. Você não junta... Um vai estar, né, você vai dizer ali para um, ei, não está legal esse teu caminho. Mas a ideia é essa, é reconciliar ele, né? Tanto que a exclusão ou a tratar como um publicano é a última das últimas medidas. E ainda tratar como publicano não quer dizer jogar a pessoa fora, é o contrário, é apresentar as bases do evangelho para ela. É assim que a gente deve tratar um publicano. Quer dizer, a gente nunca deixa a pessoa de lado, né? Então, essa construção, ela, na verdade, ela vem para demonstrar a justiça divina representada através das vestes de Jesus, né? É por isso, inclusive, que muitas vezes quando a gente vai batizar, a pessoa está com aquelas vestes brancas, né? E aí algumas igrejas, quando são muito grandes, tal, normalmente o pastor acaba usando às vezes até uma estola vermelha, tal, para mostrar quem é o pastor, porque tem aquela galera toda vestida de branco, né? Então a veste branca essa é uma veste de pureza que representa a capacidade para julgar, né? E imagem que constrói também lá em Ezequiel. Vamos ver o que diz Êxodo 28. Acho que é a única construção que tem Êxodo. Ainda dentro dessa ideia, Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Êxodo 28, versículo 4. Ele vai começar justamente fazendo a descrição da veste de Arão, né? As vestes sacerdotais. Essas são as vestes que farão um peitoral, uma éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, né? Um chapéuzinho, e um cinto. Farão, então, estas vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para que administrem o ofício sacerdotal, né? E aí ele começa a descrever como é tal. Então essa roupa branca, né, comprida, é muito semelhante a essa construção de Êxodo. Aí você vai dizer assim, mas como é que João sabia? Não, é porque o sacerdote ainda usava essa roupa na mesma descrição, lá da descrição de Arão. Além disso, aparece um outro símbolo, né, de construção, que é cingido pelo peito com um cinto de ouro. E quem que usa cinto? Não é qualquer um que usa cinto. Quem usa cinto? Nessa época se usava túnicas, nem todo mundo usava cinto. Quem usa cinto é quem está trabalhando. Quem está trabalhando está usando cinto. Conforme o trabalho, a pessoa usa um cinto, né? Quanto pior for o trabalho da pessoa, mais simples é o cinto dela. Quanto mais nobre for o trabalho da pessoa, melhor é o seu cinto. Isso faz sentido para alguém? Vocês lembraram de alguma passagem interessante? Vocês lembram de um profeta que deixou o seu cinto apodrecer e daí ele usa? Lembram disso? Um profeta que ele deixa o seu cinto apodrecer, enterrado, e depois ele se veste com o cinto. Por quê? Porque quanto pior o cinto, pior é o ofício dele. Ele tinha que dizer que a cidade estava em pecado. Olha só.
Então ele coloca o pior serviço possível, né? O cinto mais podre possível, que era literalmente um cinto podre, né? Esse não, esse cinto aqui, ele está cingido, né? Ele está usando um cinto de ouro. E aí, agora nós vamos ver de novo Ezequiel, só que dessa vez Ezequiel capítulo 44. Vamos lá para Ezequiel 44, versículo 18. Vamos lá. Ezequiel 44, versículo 18, vai dizer o seguinte. Então, está fazendo toda uma descrição, né? E aí, o capítulo 17 vai falar: será que quando entrarem pelo portão do átrio interior, se vestirão com a vestidura de linho, né? A mesma roupa lá que a gente viu lá de Êxodo, né? Que o sacerdote está usando. Então, se vestirão com uma veste de linho nas portas do átrio interior da casa. Coifas de linho serão sobre a sua cabeça, calções de linho sobre os seus rins, né? Que é assim. E não se cingirão de modos que lhe venha suor. Então, veja, não se cingirão de modos que lhe venha suor. O que é que o cinto não passa por baixo da axila? Tá? O cinto tem que ser bem soltão. Você já viu imagem de rei? Já viu imagem de oficial, alto oficial, imagem de nobres, que eles usam uma faixa que pega do ombro e vem bem aqui embaixo? Né? Isso ainda é a questão dos cavaleiros, né? Todo mundo de armadura, a armadura tudo com couro de metal, eles usavam esses adornos para se identificar. Mas por que não usava bem aqui embaixo? Porque você sua. Suor não é a coisa mais nobre que tem. Então você não vai chegar diante do rei, né? Veja, estamos falando de cingir de ouro, né? Então você não vai chegar diante do rei, diante do Senhor, ou aqui no caso, diante de Deus, suado, ou com seu cinto sujo de suor. Então, a ideia de cinto cingido no peito até embaixo, como se fosse literalmente essas faixas de comando, é isso. De que Jesus está ali prestando, né, o seu cinto é um símbolo de ação serviçal, de serviço, de prestar serviço. Mas não é qualquer serviço. Se o cinto, quanto mais simples, menor é o serviço, quanto mais elaborado, mais nobre é o serviço. E dentre os mais nobres dos mais nobres metais, a faixa que ele usa, o cinto que ele usa, né, a faixa de distinção que ele usa é de ouro. Portanto, o mais nobre do mais nobre para fazer a mais nobre das mais nobres ações. O mais nobre dos mais nobres serviços. Legal isso, né? Então essa descrição que ele faz lá é mostrando Jesus está lá no céu realizando o seu serviço, e o seu serviço é o mais primoroso dos mais primorosos serviços. Aí ele vai fazer uma descrição anatômica de Jesus. Cabelo branco e cabeça branca e cabelos brancos. Isso é sinal de que Jesus está velhinho, certo? Pode ser, né? Podia ser, né? E é legal. Não? Tem certeza? Acho que você não tem muita moral para falar isso não, hein? Eu já tô cheio de cabelo branco também. É isso, né? Não, não é. Né? Nesse caso, o branco ali não é. Por quê? Porque a cor aqui também tem seu efeito. Vamos ver? Então, a descrição lá de Apocalipse é cabelo e cabeça branca. Agora você vai comigo lá em Daniel, vamos voltar para o texto de Daniel, vamos em Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Vai para cá, vai para lá, né? A escola bíblica tem que mexer na Bíblia, poxa. Daniel 7, 9, vai... Daniel 7, 8. Estando eu considerando as pontas, 6 entre elas, subiu uma outra ponta pequena, da qual diante das 3 pontas foram arrancadas. E eis que na ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Olha que legal. Então esse ser tal, ele vai falar assim, ó, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião nele se sentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça
como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo. Então essa descrição de cabelo branco e essa descrição, né, de roupa branca como a neve, cabeça branca como limpa lã, é a ideia de idoneidade. O provérbio diz que cabeça branca é uma coroa de glória na cabeça daquele que viveu com justiça. Eu comecei meu ministério como capelão nos presídios. Eu queria contar uma coisa que muitas pessoas não sabem. Bandido também fica velho. Tem muita gente que não sabe disso. E principalmente a mulher, quando fica presa, não tem salão. As mulheres não têm salão dentro da prisão. Tá? Não acredito, não tem salão. Então o que acontece? Muita mulher que entra na cadeia não pinta mais o cabelo. E aí elas ficam lá, muita senhorinha de cabelo branco. Algumas são condenadas a 30, 35 anos. Uma mulher de 30 anos condenada a 30 vai estar lá na casa dos 60 presa lá, né? Então na cadeia tem muita gente também de cabelo branco. Mas Provérbios diz que aquele que viveu com justiça, a cada fio de cabelo branco dele é um orgulho, né? É uma coroa de vitória, uma coroa de glória. Cada fio de cabelo branco dele é um orgulho. Uma vez o Daniel, meu filho, perguntou por que eu tinha tanto cabelo branco. Aí eu falei assim, cada fio de cabelo branco é uma folha de livro que eu já li. Ele falou assim, então você já leu bastante. A ideia aqui é exatamente essa pessoa que tem capacidade, que é alguém velho, no sentido de que é alguém, né, que tem essa capacidade, essa experiência. E por que não é velho? Por que eles usam o termo ancião? Porque o ancião não é velho. Velho é simplesmente o que passou no tempo. Ancião é aquele que tem maturidade. E aí não é necessariamente velho, né? É alguém que tem maturidade. Uma vez um tio meu, meu avô e minha avó tiveram 16 filhos. Então, às vezes, reunia os tios e primos e era uma galera. E aí um tio meu, contando quantos irmãos estavam, contou errado, esqueceu de contar ele mesmo, né? Contou errado. Falou assim, hoje nós conseguimos reunir aqui na família, sei lá, 8 meninos. Né? E daí o pessoal pegou no pé dele, porque ele não estava contando a ele mesmo, né? Aí ele falou assim, não, é que eu não sou mais homem, eu sou ancião. Saiu bonito, né? Essa é a ideia. Mas a brincadeira dele é essa, olha, eu cresci, eu alcancei maturidade. Tem igreja que não chama os seus pastores de pastores, chama eles de ancião, justamente por isso. Mas o menino às vezes tem lá 22, 23 anos, né? Terminou o seminário e tal, já é um ancião? Muitas vezes, em algumas igrejas já é usado para ele o termo ancião. Por quê? Porque é alguém que já tem uma fé madura. A representação da cabeça branca e do cabelo branco aqui, tanto lá de Apocalipse quanto nessa descrição de Daniel, é justamente isso. É alguém que está com a veste para julgar, mas veste é uma roupa que se coloca. Colocar a roupa para julgar não quer dizer que você tem a capacidade de julgar. Mas ter o cabelo branco, cada fio de cabelo branco e cada fio de barba branco conquistado, precisa ser conquistado. E isso sim é um símbolo de autoridade. É uma autoridade que ninguém tira. Aí agora aumentou o orgulho do cabelo branco, né? Agora aumentou o orgulho. Né? Então, essa ideia de cabelo branco e de barba branca é exatamente alguém que tem não só as vestes, ou seja, está pronto para julgar, mas é alguém que tem a idoneidade moral para fazer esse julgamento. E essa idoneidade, essa capacidade, vai aparecer também nos pés luzentes. Talvez a sua versão vai dizer assim, como um latão polido. Né? Lá em Apocalipse vai dizer como um latão polido. Agora vamos comigo lá em Ezequiel. Vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Agora nós vamos lembrar do italiano, tá? Então, Ezequiel 1, capítulo 7, quer dizer, Ezequiel 1, versículo 7, diz assim: E os seus pés eram pés direitos
Parou. Direito. Então tinha os dois pés para o mesmo lado. O pé esquerdo era direito. É isso? Não, né? Que é a ideia do correto. Como é que eu digo esquerdo em italiano? Sinistro. Mas sinistro em português não é algo meio obscuro, algo meio errado? Hã? Meio sinistro, né? Em português, sinistro é outra coisa. Não, mas é que a gente também fala, pode ver. Quem vai fazer o curso para aprender o que a lei diz que é certo, faz o curso de? Direito. Você viu? Se lembra que mais de uma vez pedem para Jesus, né? Deixa que meu filho sente-se à sua direita. Né? Faz isso direito, menino. Então, a ideia de direito e esquerdo, né, é justamente essa ideia de que o que é correto é direito. Hoje não se faz mais, mas até a década de 60 no Brasil, se a criança começava a escrever com a mão esquerda, porque era canhoto, né, nasceu com habilidade maior para escrever com a mão esquerda, nas escolas, as escolas amarravam a mão da criança. Aqui também? Amarravam assim a mão da criança, por quê? Prendia que assim a mão esquerda, para a criança aprender, né, na alfabetização, a escrever com a mão direita, e aí, fazendo exercício, você até consegue aprender e tal, né? Mas não é natural. Mas amarrava a mão esquerda para a criança escrever com a direita, porque a mão esquerda é a mão sinistra, é a mão do errado, é a mão do... né? Mas chegava a esse ponto, né? Então a ideia de dois pés direitos é exatamente essa, que são pés que vão mostrar as veredas, vão mostrar o caminho. E aí o versículo 7 de Daniel vai continuar dizendo: luziam como a cor de cobre polido. E aqui a cor de cobre polido é bem interessante, porque é literalmente o cobre bem polido. E esse cobre polido era usado para quê? Esse cobre polido era usado porque não tinha lâmpada LED. Não tinha lâmpada como essa, né? A gente tinha pouca luz antigamente. Então o que se fazia? Se pegava uma placa de cobre, deixava ela bem polida, aí você coloca uma lamparina na frente, ou uma vela na frente, e aquele cobre polido, ele reflete a luz, ele mostra mais luz, ele amplia a luz. Então por isso o cobre polido, porque a luz que sai dali resplandece no ambiente. Né? Então o caminho por qual aquele homem caminhou são caminhos direitos, são os caminhos corretos, são os caminhos da verdade, por isso que o seu cabelo e a sua barba são brancos, porque mostra a idoneidade, e por isso que a roupa que ele tem para julgar é uma roupa que lhe dá a autoridade do julgamento. Está vendo como um amarra no outro? E é a resposta de outros, né, de outros textos. Então os pés vão mostrar o andar vitorioso do homem que viveu bem a sua vida, que cumpriu o seu ministério na sua caminhada. Ou seja, o ofício de Jesus nessa terra, quando veio como homem, foi plenamente cumprido. E aí esse homem vai falar, né? Porque João olha para ver quem estava falando com ele. E a voz que aparece é uma voz de muitas águas. E você ainda está com a sua Bíblia aberta em Ezequiel 1, 24, então, Ezequiel 1, agora você vai comigo lá no versículo 24. Ezequiel 1, nós estávamos vendo o versículo 7, agora a gente pula um pouquinho, provavelmente você está na mesma página, e você vai estar lá no versículo 24. E andando eles, ouviu o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, com a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, com um estrépito de um exército. Parando, eles abaixavam as suas asas. Então essa ideia, quem aqui já foi lá no Brasil, em Foz do Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu, ou quem já foi diante de uma catarata com um grande volume d'água, você vê que é o volume da água, né, o volume de muitas águas é um turbilhão, é um barulho grandioso, estremecedor, é um barulho, ecoa. E conforme o volume de água, você consegue, inclusive, dominar o som do lugar.
O que significa esse grande volume de água? Esse grande volume de água, ele representa uma voz de autoridade, uma voz de comando. É uma voz que move. A água, quando vem, não tem quem segure, né? É a voz que move. Exército tem muito disso. Você pode estar fazendo o que for. Tocou a corneta, é a voz que ecoa ali. Uma vez, meu pai era militar, ele contando que uma vez ele estava lá no rancho, né? Tocou a corneta. Ele saiu tão desesperado, mas tão desesperado, que quando ele parou na fila, o rapaz do lado cutucou e falou: sargento, fecha o zíper. Ele, opa. Na hora que tocou, ele nem se tocou, que eu estava no banheiro com o zíper aberto, nem se tocou. Saiu correndo, falou, ainda deu sorte de guardar, senão tocou, é assim. Uma vez estava vendo uma reportagem sobre a Força Aérea, como eles guardavam os céus do Brasil. E aí aprontaram com o militar que estava de plantão. No meio da entrevista, soa o alarme. Então o rapaz está no alojamento, um oficial no alojamento, o caça prontinho ali, soa o alarme de que invadiu o espaço aéreo de Brasília. Ele está sentado no beliche, o repórter sentado na frente dele entrevistando. Quando soa o alarme, ele fala assim, alarme. Ele já estava todo paramentado, né, porque ele está de plantão. Ele levanta e deixa o repórter falando sozinho. O repórter queria sair correndo atrás dele, nada. Quando o câmera resolve correr atrás, o cara já está dentro do avião. E taxiando para levantar. Levanta no ar e daí no ar eles avisam. Então, era só uma simulação tal para ver como você reagia. É segundos. Tem uma outra imagem, tá no YouTube, bem interessante. Jogo da Croácia. Tem uns 30 bombeiros sentados assim assistindo o jogo da Croácia na Copa do Mundo. Tocou o alarme. Que jogo, que nada. Os caras já levantam correndo, todo mundo, né? Eles já deixam a calça, aquela calça, né, com bota e tudo, já deixa pronto. O cara vem meio descalço, já pula dentro da calça e já com a bota puxa aqui em cima e sai correndo. Não dá 10 segundos ele está dentro do caminhão. É essa voz, é esse som de comando que vem, que o cara que está pronto ali, que faz parte do exército, né, faz parte desse grande exército, ele obedece. É uma voz de comando da qual a gente não consegue escapar. Mesma coisa na construção de quem Cristo é. É por isso que a gente canta, né, o nosso general é Cristo. Que é isso? Na hora que ele dá a voz de comando, a gente obedece cegamente. E aí não para. Então é uma voz de muitas águas. E aí, vamos para Daniel agora, de novo, só que dessa vez no capítulo 10, versículo 6. Porque essa voz vem de uma língua que é afiada como uma espada de 2 gumes. 2 gumes é que ela é afiada dos 2 lados, né? Ao invés da espada ninja, é uma espada afiada dos 2 lados. Então, Daniel, capítulo 10, versículo 6. Olha que interessante. O 5 ele vai falar lá do lombo cingido com ouro fino de ufaz, bonitinho. Mas o 6 diz assim, ó, e o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago. Se você olhar um relâmpago e uma espada, é a ideia, né, os dois são compridos, assim, que vem nessa construção, como flamejantes, né? Existe inclusive uma espada chamada flamígia, que ela não é lisa, ela é toda, né? Não é serrilhada, mas ela é ondulada, né? Aquilo quando entra cortando, justamente esses zigue-zagues dela, quando entra cortando, aquilo era mortal. É essa a ideia, né? Então, como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como a cor do bronze alçado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. É a ideia de muitas águas, multidão e tal, né? Então é essa voz, essa língua poderosa que corta, é a ideia da palavra, é a ideia do poder que a palavra tem. E aí vocês lembram do que o Novo Testamento fala sobre a palavra? Que ela é mais poderosa que espada, entendeu? Que entra cortando, né? E aí separa, inclusive, ossos e cartilagem. Juntas e medulas. Legal, né?
Aí é a palavra que entra cortando. Então, Daniel 10, versículo 6. E aí começa uma descrição do rosto. Já estamos quase terminando. E aí começa uma descrição do rosto. E o rosto brilha. Brilha quanto? Brilha como o sol. Você já está em Daniel, veja o versículo 5. Vi um homem vestido de linho, seus ombros cingidos como ouro lhe faz. Né? E o 6 também. E o 6... E o seu corpo, e o rosto parecia um relâmpago. Mas não é só Daniel. Tem também Ezequiel 1, versículo 10. Vamos voltar lá para Ezequiel 1, versículo 10. Em Ezequiel 1, versículo 10, está mais claro ainda. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. E a mão direita, sobre todos os 4, tinha o rosto de leão, tal, como águia todos os 4. E aí o 11. O seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada um tinha 2 asas, e uma outra, e 2 cobriam o corpo. E aí ele vai descrevendo e tal. O seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma ardência de tochas. O fogo corria entre os animais. E o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. Essa ideia de fogo, de luz, de construção, essa ideia de iluminação do rosto é o que a gente vê até hoje em representações de imagens. Você já viu que normalmente quando fazem nas igrejas aquelas construções das imagens dos santos, eles colocam aquela auréola, né? Aquele brilho resplandecente? É essa ideia, né, de representar, talvez de um modo físico, essa luz que ilumina. Quem mais tem um rosto iluminado assim? Vocês lembram de alguém que tinha um rosto iluminado assim? Moisés. Quando? O tempo todo? Não. Quando? Quando ele ia na presença. Quando ele está na presença. Então, quando ele está na presença da glória de Deus, o seu rosto se ilumina. Tal qual esse rosto desse homem descrito lá em Apocalipse. Né? Esse rosto iluminado representa justamente a glória de Deus dada a Cristo. Então, essa iluminação do rosto, né, a gente vê, inclusive, na representação de Moisés. E aí, deixa eu contar uma curiosidade bem interessante. A palavra do hebraico. Hebraico é uma língua pobre. O que significa isso? Não é julgamento. O hebraico é uma língua pobre porque ela tem poucas palavras. Tá? Português é rico. Né? Português é rico. Inglês, por exemplo, é uma língua pobre. Você pega combustível, gasolina, aquilo que pega fogo, comburente, é tudo fio. Né? F-U-E-L. Eles usam a mesma palavra para 5, 6 coisas. Né? Vidro, copo, é tudo glass. Né? Copo de vidro, glass. Né? O inglês usa muito poucas palavras. O hebraico é mais pobre ainda que o inglês. Tem menos palavras ainda. Então, a mesma palavra que é usada para luz, né? Para uma auréola de luz, um círculo de luz, é a mesma palavra para chifre. Então, se você for olhar, se você colocar, por exemplo, no Google uma hora Moisés chifres, você vai ver muitas representações de Moisés com chifres. Tá? Chifre mesmo, chifre. Às vezes um chifre tipo de boi mesmo, né? E se você for um dia ali na Itália, ali no Museu do Vaticano, você vai ver esculturas de Moisés com chifres. Tá? Por quê? Porque é a mesma palavra. Né? A gente entende que o rosto brilhava como luz. Né? E eles, na ideia de ser bem fiel, pegaram a palavra. Ah, não, mas essa palavra é chifre. Não, mas também é chifre, não é só chifre, né? Também é chifre. Então não é raro achar chifres em Moisés, tá? Quando você achar isso, não estranhe. Se você quiser saber mais, eu tenho um colega da faculdade que escreveu um artigo sobre os chifres de Moisés. Né? E eu posso passar para vocês sem problema nenhum. Né? Então esse rosto iluminado é a glória de Cristo. E aí, por fim, ainda vai apresentar esse homem lá de Apocalipse. Ele ainda vai representar esse homem com uma característica que não aparece nas outras, que ele carrega sobre as suas mãos as chaves da morte e do inferno.
E em Ezequiel e em Daniel isso não aparece, essa característica não aparece. Por quê? Porque essa característica ela só aparece na trajetória de Jesus após o Calvário. Daniel e Ezequiel são antes, né? Então, essa característica não vai aparecer lá, não vai aparecer antes, aparece só lá em Apocalipse. E aí você vai dizer assim, nossa, que legal, como é que eu descobri todos esses versículos, como é que eu descobri toda essa construção? É porque eu conheço muito a Bíblia? Então, não é. Queria dizer para vocês que o estudo de hoje, ele é um estudo bastante velho, que tem mais de 10 anos, tem mais de 100 anos. Essa construção, ela ainda é do concílio da Calcedônia. No concílio da Calcedônia, que aconteceu no século 3, ano 400 é século 5, né? 5. O concílio da Calcedônia aconteceu no século 5. E esse estudo é exatamente o cerne do concílio da Calcedônia. Até o século 5, tinha-se dúvidas. Primeiro, se Jesus era efetivamente um homem. Se Jesus tinha sido homem, né? Ou tinha sido alguém simplesmente divino que desceu à Terra. E aí, através desse estudo que eu apresentei hoje, eles chegaram à conclusão que sim, que Jesus é homem. Tem a sua natureza de 100% homem. Por quê? Porque precisava ser um homem para salvar o mundo do pecado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus carrega a sua natureza de 100% Deus. Por essas características que a gente viu. Então, para nós é muito fácil, porque a gente aprende isso, né? Jesus tem a sua natureza de 100% homem, 100% Deus. Até o século V, isso era muito discutido dentro da igreja. Como assim? Como isso é possível? Né? Eles estavam construindo ainda a teologia. E no concílio da Calcedônia, lá no século V, é que isso foi definido como efetivamente verdadeiro. É lógico que já era um pensamento dominante dentro da igreja, é lógico que já era um pensamento, né? Mas ainda não tinham batido o martelo. Aqui e ali ainda aparecia um ou outro que dizia isso e ainda era dada autoridade a essas pessoas que eventualmente distorciam isso. A gente vai ver até hoje pessoas, denominações, não, mas a gente vê pessoas que se valem do evangelho para fundar as suas igrejas, eventualmente levantando um ou outro texto, né, querendo dizer que não tem essa natureza. Então, muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento. A própria Bíblia vai dizer isso, né? Então, por falta de conhecimento, às vezes nós empacamos em certos pontos que a igreja já resolveu há muito tempo. Há certos pontos em que nós levantamos como dúvida que a igreja já respondeu há muito tempo, já afirmou um entendimento sobre isso. A ideia de apresentar para vocês o Cristo do Apocalipse é exatamente essa, né? De demonstrar que há muito tempo a igreja já reconheceu aquela figura como Cristo, essa descrição como Cristo, por isso inclusive que começa o livro de Apocalipse, João apresentando que ele não é o autor, mas que o autor de Apocalipse é o próprio Cristo, né? João é o transcritor, né? Mas o autor de Apocalipse é o próprio Cristo, e aí isso vem para afirmar a nossa fé, na certeza de que a obra de Cristo, que começou lá no seu nascimento, que estabeleceu-se no seu ministério, e que tem o seu ponto alto na cruz, a partir do momento em que ele passa a ter, né, a chave da vida e da morte nas mãos, ele não para ali, de que ele ressuscita ao terceiro dia, de que ele está com Deus e que ele está ainda atuando e pronto para voltar. E aí, na hora que for adequada, essa hora Deus sabe quando vai ser, mas que ele ainda está vivo e pronto, né? E que a mensagem do Apocalipse ainda é viva. Legal isso, né? Você vê, no século V já teve gente que parou e reafirmou palavras que às vezes vêm hoje alimentar ainda o nosso coração. A gente às vezes esquece um pouco desse povo que muitas vezes
atrás de perseguição, atrás de morte, atrás sei lá, de muito sofrimento, manteve a Bíblia viva e fiel, desde o último dia, da última página que foi escrita até o dia de hoje. A gente esquece desses anos que se passaram nesse meio tempo, desde quando a Bíblia se fechou na sua escrita até o dia de hoje. E nesse meio tempo tem muita gente que dedicou a sua vida a estudar uma boa teologia, a estabelecer bons estudos e principalmente a manter as Escrituras fiéis, para que nós pudéssemos chegar hoje até a ter acesso à palavra e ainda assim, ainda hoje, aprender com ela, né? Então, que nós tenhamos também isso como lição, né? Porque é também nosso dever pensar no futuro, pensar nos que virão e manter ainda a Bíblia viva para que eles possam testemunhar. Não só que ter acesso ao texto, mas também ver que ela ainda faz sentido, ainda traz respostas para o nosso coração e que ela ainda é capaz de transformar vidas, porque tem transformado a nossa. Legal?